Gabriel, sentados nos lugares excelentes na Então, como a gente faz uma vez por mês, nós temos, ou trabalhamos a diversidade religiosa, com o propósito de fazer com que vocês tenham momentos onde sejam apresentados as mais diversas questões religiosas espalhadas ao redor do nosso planeta. E já tem algum tempo que a gente está falando da maior religião do planeta, que é o cristianismo. O cristianismo tem mais de 2 mil fiéis, e tem o livro sagrado, que é a Bíblia. A Bíblia é a base de um livro, é um livro sagrado, na verdade, dividido em 73 livros para católicos e 66 para protestantes, dividido no Antigo e Novo Testamento. A Bíblia é um conjunto de livros escritos por inúmeros autores. E o Antigo Testamento é livro sagrado para os cristãos e também para os judeus. O Novo Testamento é só para os cristãos. Na verdade, a Bíblia, como um todo, ela é levada em consideração também como um livro de inspiração divina, mas não de inspiração plena pelos muçulmanos, pelos islâmicos, daqueles que seguem o profeta Maomé, que acredita no Deus único. A revelação plena e definitiva teria acontecido com o profeta Maomé. Ali chegou-se à perfeição. Jesus seria um profeta, assim como foi Moisés, assim como foi Abraão, assim como foi Isaías, Daniel, Jeremias. E falando desse livro sagrado da Bíblia, nós vamos falar mais precisamente do Antigo Testamento e que os cristãos compartilham com os judeus a crença de que aquele Deus do Antigo Testamento é o Deus que vai se consumar ou se encarnar na pessoa de Jesus do Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, para os judeus, nós temos ali os livros históricos, além da Torá. A Torá são os 5 livros da Bíblia. Tem o Gênesis, significa as origens, que narra a criação de tudo. E as origens do povo de Deus com Abraão. A origem também da diversidade das línguas, com o mito da Arca de Noé. Temos depois o livro Êxodo, que narra a libertação da escravidão do Egito. Tem o Levítico, que fala sobre a tribo sacerdotal, os levitas, e também sobre leis. Tem o Deuteronômio, que vem complementar os 10 mandamentos revelados a Moisés. Tem os números, que vai fazer a contagem, o censo e a divisão do povo de Deus nas 2 tribos de Israel. Depois tem os livros históricos, os livros proféticos e os livros sapienciais. O Antigo Testamento então é composto por essa diversidade de tipos de livros diferentes. E hoje vamos falar de um livro específico do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Daniel. Daniel foi um grande profeta, de Deus. Lá no capítulo 3 nós temos um episódio bem interessante, que é o episódio do desafio à fornalha do rei. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. O povo de Deus estava exilado na Babilônia. Depois que os babilônios invadiram a Terra Santa, destruíram o templo e levaram o povo em exílio para ser escravizado ou para servir ao rei, ao imperador babilônico. Então, quando Sadraque, Mesaque e Abed-nego se recusaram a adorar uma enorme imagem nova de ouro criada por Nabucodonosor, essa nova imagem de ouro era uma imagem que estava no primeiro dos 10 mandamentos da lei de Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e não fazer para si imagens de outros deuses. Não quer dizer que Deus proibisse fazer imagens. Ele proibia imagens de outros deuses, porque ele era um Deus ciumento, ele queria um culto exclusivo a si mesmo, era a monolatria que depois se transforma em monoteísmo, o culto de um só Deus. Depois houve uma universalização e a crença de que é um só Deus, que é o Javé, Jeová, ou Iavé, dependendo da tradução. Significa eu sou, aquele sou. Aí depois que vai se desenvolver essa ideia de que é um Deus único de todos os povos. Até então era um Deus de um povo específico, que era o povo hebreu, o povo judeu. O povo que saiu de Ur na Caldeia com Abraão e foi para a terra prometida, Canaã. Então, o primeiro mandamento da lei de Deus é esse: não amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer para si imagem de outros deuses. Mas Deus depois manda fazer a imagem dos querubins, que é a previsão de ouro para colocar na Arca da Aliança. Manda fazer uma serpente de bronze que olhasse para ela ficar curada, e vários outros episódios. Tem até também o episódio de Eliseu, depois de morto, que joga um defunto onde que era o túmulo de Eliseu, e esse defunto ressuscita, mostrando que a
intercessão aí de santos ou de profetas, mesmo depois de morte, são capazes de operar milagres, claro que pela força e ação divina. Então eles se recusaram a adorar, porque seria contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Eu não usar os mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não desejar as coisas alheias. Temos aí os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, o Nabucodonosor, o rei, vendo que os três não obedeceram e adoraram a estátua, a imagem, o que ele fez? Mandou jogá-los na fornalha. Ele tinha acabado de fazer uma fornalha. O fogo é tão forte que os soldados encarregados das vítimas se queimaram, morreram alguns. Mas os três ainda se mantiveram totalmente ilesos, mesmo diante do fogo. E eles falaram que era esse o conselho, porque eles preferiam ser obedientes a Deus e acreditavam que Deus teve o poder de livrá-los daquela fornalha. E se não os livrasse, pelo menos eles iam morrer tendo cumprido o mandamento divino. Mas Deus os salvou, Deus acabou fazendo com que eles não fossem queimados. Isso levou, segundo a tradição, segundo a história bíblica, à conversão de Nabucodonosor, né? Vendo esse milagre, Nabucodonosor se converteu e disse que se alguém ofendesse a Deus, o Deus Javé, Jeová e Javé, ele seria cortado em pedaços. Então ele se converte e mostra a possibilidade de conversão para o judaísmo, de conversão para o Deus único, de conversão da idolatria, do politeísmo, para a adoração do único Deus Supremo, capaz de nos livrar de todos os males, como livrou os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Então essa história remete ao imperativo moral, ou seja, ao mandamento de evitar a adoração, ou seja, não adorar falsos ídolos de falsos deuses. Amar a Deus sobre todas as coisas e não fazer para si imagens de Deus nem adorá-las. Então, enquanto a conversão do tirano por Nabucodonosor reflete o poder e alcance da influência de Deus. Então, Deus é capaz de operar milagres, grandes feitos, segundo a Bíblia, é capaz de livrar os seus fiéis. Mas é uma contradição, que se um Deus fosse povos, o fogo queima outros ali, estamos só obedecendo ordens que teoricamente seriam inocentes, que eram soldados. Né? Fica com esses problemas aí, esse Deus universal, ele escolhe um povo, ele escolhe a galera específica, ele converte Nabucodonosor, mas pega os soldados que estavam obedecendo ordens de Nabucodonosor. Então essa história aí do desafio à fornalha do rei e daqueles que preferiram morrer ou correr o risco de vida, de morte, do que obedecer a um rei tirânico e obedecer ao imperativo, ao mandamento, a uma ordem que fosse contra a lei e a vontade de Deus. Compreenderam? Sim. Alguma dúvida? Tranquilo?